Comentário do livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã, esse foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome da terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies. E todas as aves, também de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus:
Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Comentário do capítulo 1. A Torá, a lei, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras e da Bíblia hebraica, conhecida também como o Pentateuco, os 5 quintos da lei, ou livro em 5 volumes em grego, e seu estudo sabático, remonta a uma antiguidade judaica, ao templo e mais tarde à restauração pós-exílica dos judeus na Babilônia, promovida por Esdras e Neemias, quando surgiram as primeiras sinagogas. O título hebraico deste primeiro livro, escrito de forma original, sem acentuação, e os sinais que fazem parte do sistema vocálico criado pelos massoretas por volta do século XVII, provém das primeiras palavras do próprio texto sagrado, escrito por Moisés, Bereshit, no princípio. O título Gênesis, em língua portuguesa, é derivado da Septuaginta, a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego, feita por um colegiado de cerca de 70 eruditos de Alexandria em 285 a.C., e provém da expressão grega genesões, que pode significar, dependendo do contexto, genealogia, nascimento ou ainda história das origens. Assim, tanto a forma hebraica quanto na grega, o título deste livro reflete perfeitamente seu conteúdo, os princípios, os começos, as origens. A primeira frase nos manuscritos hebraicos das Sagradas Escrituras narra de maneira clara, assertiva e tranquila o momento da criação. Frase que pode ser transliterada da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et Hasamaim ve'et aretz. Durante toda a história da humanidade, profetas e poetas de Deus têm afirmado com júbilo essa verdade incontestável. Ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo e sua palavra, Cristo, sempre existiram. O substantivo hebraico Elohim está no plural, porém o verbo permanece no singular. Uso gramatical comum nas frases do Antigo Testamento, quando se faz referência à majestade soberana do Senhor como único e verdadeiro Deus. Nesse sentido, o plural denota intensificação e não exatamente número, sendo chamado de plural de potencialidade. No Antigo Testamento, o verbo bará, acima, tem uso restrito à criação divina, jamais a qualquer projeto, trabalho ou construção humana. Mesmo considerando os grandes avanços científicos atuais e as melhores análises exegéticas e teológicas, não é possível precisar a idade do universo, nem quanto tempo levou o ato da criação. É provável que milhões de anos tenham passado entre o versículo 1 e o versículo 2, porquanto Deus é Senhor do tempo, espaço, matéria e de toda a energia, e não se deixa circunscrever por nenhuma dessas dimensões. Por isso, Ele é Yahvé, o Senhor, constante, absoluto e verdadeiramente criativo. A Bíblia não tem a preocupação de explicar o universo, nem deve ser lida com ambições de conhecimento científico. O relato bíblico tem sentido transcendente e valor permanente. Concentra-se na terra, na história da raça humana e em seu destino eterno mediante a graça soberana do Deus Criador. Alguns biblistas admitem que a palavra era poderia ser traduzida por tornou-se, a fim de indicar a hipótese de que Deus teria destruído sua primeira criação por conta da queda pecaminosa de seu anjo da luz, chamado Satã em hebraico ou Satanás em grego, substantivo cujo significado básico é adversário.
Jesus Cristo nos ensinou que o fogo eterno foi preparado para Satanás, o príncipe do mal, seus anjos e seguidores. E o apóstolo João teve uma visão profética desse acontecimento em Apocalipse 20, versículo 10. Essa teoria bíblica, portanto, aponta para uma ideia geológica muito mais antiga da Terra que pode ser comprovada por fósseis e outras descobertas. Sendo assim, os versículos seguintes se referem à presente criação e não a uma criação anterior. O Espírito de Deus se move sobre a criação, mesmo em meio às densas trevas, na qual todo o universo aguardava. Frio e silencioso pela ordem de Deus, para que surgisse o raiar da luz e tivesse origem o ordenamento do caos primeiro e a vida pudesse ser gerada. O Espírito Santo, portanto, estava atuante na criação e é o mesmo hoje no universo e em cada um de nós. Como a pomba que pairou sobre a cabeça de Jesus Cristo, como a ave que sustenta e protege seus filhotes, o Espírito do Senhor zela por sua criação e por seus filhos. Esse mover do Espírito é uma figura de linguagem muito expressiva nos textos do Antigo Oriente Médio, onde o ralo solar representava o poder e a majestade divinos, especialmente ao abraçar a terra ao pôr do sol. A palavra de Deus faz nascer os primeiros raios de luz em meio às trevas originais e trouxe à existência a partir do ex nihilo, nada absoluto, tudo o que existe. A luz é fundamental para revelar as obras criadoras do Senhor e possibilitar a vida. No Antigo Testamento simboliza a bênção da presença de Deus e o melhor da vida. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma magistral comparação entre esse versículo, escrito há mais de 1400 anos antes de Paulo, e a iluminação da nossa alma obscurecida pelo pecado e os ardis de Satanás, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. No Antigo Oriente Médio, quem tinha o poder de dar nome a uma pessoa ou a alguma coisa, tinha também a sua posse ou domínio. Portanto, tanto a escuridão, a noite, quanto a luz e o dia pertencem a Deus. Alguns biblistas defendem que a palavra dia tanto pode significar um período de 24 horas, quanto toda uma era geológica de extensão indefinida. Nas Escrituras Sagradas, as observações são narradas sempre do ponto de vista do ser humano na Terra. Sendo assim, o firmamento é visto como uma grande abóbada celeste, uma espécie de forro. É a atmosfera, o céu, vista da Terra. Hoje em dia, graças aos avanços científicos e tecnológicos, é possível contemplar a Terra do espaço por meio de satélites artificiais e outros equipamentos, acompanhar a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol, assim como observar a Lua e os demais astros em todos os seus movimentos também. A Terra foi formada da água e fundada sobre os oceanos, para onde devem escorrer todos os rios e fontes. Contudo, as águas não devem ultrapassar as fronteiras para elas estabelecidas pela lei divina. Vemos a palavra de Deus trabalhando criativamente mediante os vários sinônimos da expressão disse Deus, usada 2 vezes no 3º dia e 3 vezes no 6º dia. Esses versículos demonstram claramente a ordem e a simetria da atividade criadora do Senhor. A reprodução de toda a flora e fauna foi limitada às suas espécies, assim como o próprio homem aos seus grupos gerais. Esse princípio, por si só, restringe qualquer possibilidade de que formas mais elevadas de vida possam evoluir a partir de elementos primitivos e inferiores. O Sol, a Lua e todos os demais astros celestes foram criados a fim de ajudar o ser humano a marcar o tempo e a dividir o ano, especialmente na cultura agrícola do Antigo Testamento, para celebrar ao Senhor com suas festas de adoração e louvor. Os astros demonstram o amor e o poder de Deus e jamais devem ser usados como símbolos de azar ou predição sobre a vida humana. Os poderes dos astros sobre a Terra se limitam à sua luz e força astrodinâmica.
Na época de Moisés, o sol e a lua eram astros venerados pelos povos pagãos, que lhes atribuíam poderes metafísicos e divinos. Por isso, o uso de tais nomes é aqui evitado, tendo em vista que as palavras sol e lua eram usados como nomes próprios para algumas deidades pagãs. Do ponto de vista do observador natural, as estrelas parecem estar em segundo plano no céu, mas o Criador fez todos os astros com funções astrofísicas específicas e muitos são os que cooperam com a lua para a iluminação da terra e orientação durante as longas viagens noturnas por desertos e mares, especialmente na época das Escrituras. Os versículos 17 e 18 deixam ainda mais claro as três principais funções dos corpos celestes. A Bíblia King James, de 1611, descreve esses grandes animais aquáticos como baleias. Todavia, a expressão original em hebraico, transliterado Taninim, representava para o povo cananeu uma palavra nefasta, mitologicamente usada para identificar os poderes do caos que defrontaram Baal no princípio dos tempos. Contudo, nessa passagem das Escrituras, essas são apenas criaturas magníficas, como o Leviatã, criadas por Deus para povoar os oceanos, ainda que em alguns momentos esses nomes sejam usados como símbolos dos inimigos de Deus. Esse monstro lendário foi comparado à Babilônia, ao Egito e até mesmo aos poderes cósmicos. O termo original aves é muito abrangente e se refere a tudo que voa, inclusive aos insetos. É importante notar que Deus fala como Rei Criador diante de toda a sua criação e imensa corte celeste, anunciando sua obra-prima, o ser humano. A imagem de Deus, imago Dei em latim, significa que o ser humano foi criado com capacidades semelhantes às do Senhor: raciocínio, criatividade, sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. As expressões imagem e semelhança são sinônimos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por ter sido constituído à imagem de Deus, o ser humano sente-se movido à comunhão e louvor ao seu Senhor e Pai, mas é frequentemente impelido pelos ardis do maligno. Por causa da imago Dei, o ser humano deve amar e respeitar o seu próximo e toda a natureza à sua volta. Portanto, é inconcebível que os seres humanos ofendam seus irmãos ou sejam violentos. O homicídio é um ato abominável diante de Deus. A imago Dei abençoa a humanidade com santidade e verdadeiro conhecimento de Deus. Ser crente no Senhor, cristão, é ser cada vez mais humano, ou seja, mais de acordo com a imagem de Deus. E um dia seremos plenamente semelhantes a Ele. O ser humano, portanto, é o apogeu da ação criadora de Deus, e o próprio Senhor o coroou de glória e honra, e o capacitou para dominar sobre todo o restante da criação na terra e no universo. O texto bíblico enfatiza aqui o ato especial e magnífico de Deus na criação do homem e da mulher, repetindo 3 vezes a expressão bará, criar a partir do nada, ex nihilo. Homem e mulher são criados com a mesma imago Dei e devem juntos, literalmente em hebraico, dominem eles, participar das bênçãos que lhes são oferecidas pelo Senhor nos versículos seguintes. A única diferença evidenciada é quanto à sexualidade, características distintivas de cada um, macho e fêmea, como está escrito literalmente nos originais hebraicos. O ser humano começa sua peregrinação sobre a terra com essa bênção divina: frutificai-vos, ou seja, vicejai, multiplicar em número e com qualidade de vida, em paz e harmonia por toda a terra e, quiçá, pelo universo. A humanidade não deveria opor-se a Deus, mas resgatar seu amor primitivo pelo Pai, como mordomos bons e fiéis de toda a criação do Senhor. Aqui há uma indicação de que os seres humanos primeiros, antes da queda, assim como todos os animais selvagens, não necessitavam das proteínas da carne, foram criados vegetarianos. No entanto, após o juízo diluviano, o próprio Senhor mudou a dieta humana, acrescentando a carne sem sangue e outros suprimentos.